Oi, você, desejo que esteja feliz, em paz. É, Estamos aqui na Casa Luz e hoje estou muito alegre, né? Mais um talk show na Casa Luz do podcast, ainda Solution Hunters, o Despertar. É, Talk show para nós é sempre algo mais vibrante, mais enérgico, sobretudo hoje com duas presenças ilustres e uma que vem para marcar essa transição do podcast, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as expressões da palavra, essas múltiplas facetas que a palavra eh, traz à vida. A palavra é que conta a história das pessoas e ela é escrita, cantada, falada. Para isso, eu, enquanto escritor, estou aqui e vou seguir apresentando as pessoas que estarão comigo. Primeiro, a artista, residente atualmente em São Paulo, é, está fazendo a gestão de sua carreira enquanto artista lá e agora coprodutora desse podcast. Agora estamos juntos, o time Shirley, Rafael e Naluz. Seja bem-vinda, Naluz. Eu quero que você se apresente para as pessoas. Seja muito bem-vinda. De fato, sim, com muita alegria que eu estou aqui com você hoje, né, fechando de fato essa equipe. Sim, obrigada, Rafa, pelo convite, né? Eu estou muito feliz por estar aqui também. Eu nasci aqui em Montes Claros, né? E só moro em São Paulo, mas estou sempre entre lá e cá. E pelo fato de minha mãe ter aberto aqui a Casa Luz, eu acabei me envolvendo muito com o projeto. E você se envolvendo com o projeto também fez Sim. com que nós criássemos essa conexão, né? Essa nova conexão. E principalmente quando se trata de conversar sobre arte, é uma coisa que me interessa muito e principalmente a arte alinhada a uma pesquisa humana, né? Essa Sim. pesquisa, você como psicanalista e a gente conversando aqui sobre entre psicanálise e música, como a gente pode trazer essa conexão, eu acho muito enriquecedor, né? O diálogo. E eu sou cantora, sou compositora e bom, tenho descoberto é, como fazer arte de outras formas também. Me aventuro na pintura, me aventuro em fazer coisas manuais, massinha, Que qualquer coisa legal. que seja para experimentar minha expressão. Então, por isso que eu me identifico como artista, né? Que foi o que eu Sim, te falei. Não necessariamente eu vou vender quadros, né? Mas eu sim. vou me aventurar nisso. Então, eu sou uma pessoa que experimenta muito e Você é uma pessoa de espírito curioso. Todo artista é uma pessoa de espírito curioso, eu digo, isso. né? E você se permite mais, né? Enquanto eu me permito na escrita ser curioso, de fato, você se permite em outros lugares também. Sim, isso me lembra até uma música do Tom Zé, que é um compositor que eu gosto demais, e aí ele fala assim, a curiosidade que inventou a humanidade e o buraco da fechadura. Interessante, interessante. Muitas outras pessoas já falaram sobre isso, né? Mas isso já reflete para mim como que a canção tem um poder de trazer essa educação, né? De trazer referências que não são tão Sim. acadêmicas, né? Durante muito tempo, quando me chamavam de curioso, tentando ofender-me, ofendiam. Hoje, claro, depois também de muito tempo de terapia, quando alguém me dá esse predicado, né, curioso, eu me alegro. Eu falo, Nossa, parece tão bom, né? sim, falo, é isso, sou curioso mesmo, eu preciso saber, eu quero saber por quê, mais por quê, porque isso vai ajudar no meu processo criativo. Exato. E Não é, não é, falando, não é não é a curiosidade da futrica e da fofoca. É diferente, né? sim. E nós temos outra convidada. Exato. Falando em Segue curiosidade, você agora com a produtora. isso, falando em curiosidade, né? Então, como coprodutora, eu estou muito feliz, né? De apresentar também a nossa convidada, Jéssica, que já esteve no podcast também, né? Reticências, né? Reticências. Continuidade sempre. E Jéssica é uma pessoa que tem uma relação de curiosidade, é uma pessoa também que tem uma relação acadêmica, né? Está dentro da Muitas academia, camadas. Muitas estuda camadas. a palavra mais do que nós dois Sim. aqui
possibilidades. Letras, né? Eu acho interessante Isso. essa questão. Você falou inicialmente a ciência e a arte, né? Mas eu Você, sou uma pessoa muito subversiva, você é uma pessoa questões da muito, desculpa? academia. Sim, Subversiva. Assim, não Estudar sabe estudar os padrões para isso para poder poder não fazer. desfazê-los, no caso. Sim, eu nossa, gosto estou disso. feliz demais em estar aqui com vocês e assim, estar ao lado de pessoas que tanto me estimam, né? Principalmente pessoas que eu fico à vontade de conversar e falar sobre as coisas e principalmente devagar, sem peso na consciência. Sim. Nossa, a gente estava muito ansioso para gravar esse talk É. show, né, para conversar. Acho que era mais ansioso pela conversa Pela nossa conversa. do que em si para gravar o talk show. A gente nem quis na reunião ontem, pessoal, se delongar, porque senão a gente ia esgotar, né? Senão a gente E a acaba gente contando. prefere conversar assim, de boa, na lagoa, porque flui melhor. Eu acho que é um lugar onde a gente sabe que pode ser o que se é, e que não haverá julgamento, que não haverá moralidade, né? E isso é que é gostoso nesse podcast, desde o início, e que assim vai permanecer, né, Ana Lucas? Isso. E como, né, falando sobre a palavra, né, e sobre a expressão, eu gostaria que Jéssica falasse um pouco sobre como que você vê a palavra, como que você vê a sua expressão, de que forma que se deu. Acho que você já deve ter comentado um pouco lá no podcast, né, mas quando a gente conversou, a gente se tratou um pouco de trazer a sua própria assinatura para a sua arte, para a sua expressão. Como que você se relaciona com isso? Porque eu acho que no começo surgiu muito como uma questão afetiva mesmo, né? De um laço familiar, que eu tinha dito a questão da minha mãe, ela sempre escreveu para mim. E aí, à medida que isso foi se instaurando, eu fui crescendo, como eu tinha dito para Rafael também, foi uma questão de subsistência, era a forma como eu existia no mundo, né? E, assim, à medida que eu escrevo, eu me inscrevo no mundo. Então, é a materialização do que eu sou, assim, o que é Jéssica é a minha escrita. E talvez as pessoas que conhecem as coisas que eu escrevo, assim, não consigam entender porque, na verdade, eu não sou uma pessoa só, sou várias pessoas. Então, isso meio que se dissolve e se mistura entre muitas referências. E, assim, é uma forma também de afetividade, a forma que eu me encontro para poder me aproximar das pessoas e alongar, né, os laços e enfim. E eu escrevo, eu acho que você sabe muito bem, acho que Rafa talvez tenha percebido que eu escrevo muito, assim, não só em questões de... Você se propõe a escrever muito ou você escreve muito naturalmente? Não, eu escrevo muito naturalmente porque eu falo menos. Então eu escrevo mais porque eu falo menos. Eu não sou uma pessoa tanto da fala e da oralidade. Então eu acho que naturalmente eu escrevo muito. E assim, não é coisa do dia a Não dia. necessariamente vou escrever um poema, né? Não é tipo, Eu também faço vou isso. aqui responder uma mensagem no WhatsApp, coisa, não é isso. É do tipo, tô sentindo alguma coisa, eu preciso externalizar isso de alguma forma, se eu não Então, o consigo tempo todo falar. você está sentindo alguma coisa. Todo tempo eu tô sentindo e alguma tá escrevendo coisa, sobre. e aí eu escrevo. E quando eu digo a questão da escrita relacionada à afetividade, eu costumo muito escrever para as pessoas que eu tenho proximidade, que eu gosto. Seja um bilhete, seja uma carta principalmente, porque eu acho que a pessoa que recebe a carta minha, ela tem que se sentir muito bem-quista, Sim, porque eu paro, né, no meu momento assim que eu tô, minha cabeça não para, mas eu tento parar, serenar o espírito e pensar no que escrever para outra pessoa, o que que essa pessoa gostaria de ouvir ou de ler, na verdade, né? Então, assim, eu escolho talvez as melhores palavras ou as piores para poder interessar essa outra pessoa. E eu acho que é um processo e um trabalho muito minucioso, assim, sim. muito trabalho mesmo, de labuta, de pensar, de reescrever, de jogar fora, de rasgar, e de falar não gostei, de voltar de novo, até você ter a coragem de falar assim, não, isso aqui eu vou mandar e é isso. Não Olha, você precisa. falou uma coisa de cartas, né? Eu sempre gostei de cartas. Aquela sensação de levantar de manhã e ir na caixa do correio para perceber Nossa, se é carta do seu amigo, da amiga, do parente e já tinha voltado, né? E hoje, infelizmente, nós perdemos esse hábito, né? Eu digo infelizmente porque essa espera, ela tem um significado, né? Algo está sendo gestado enquanto a carta que eu escrevi para você está sendo transportada, ela vai até você e ela volta para mim. Algo está sendo gestado que chega a mim já como nascido. E é outra coisa, não, é outra totalmente. realidade. Hoje é tudo muito.
E rápido, né? Ou seja, a sua possibilidade de se transformar diante de uma mensagem de WhatsApp é mínima, né? Porque você Sim. responde quase que imediatamente. Eu digo assim, no É muito geral, as diferente pessoas essa comunicação. muito Ah, mas eu diferente. acho muito interessante a questão E da a gente, e eu não carta. estou desvalidando nenhum, É né? porque, por exemplo, questão de amizade, né? Que a gente é amiga, e aí às vezes você quer falar alguma coisa assim no ímpeto do momento, aí você precisa, você fala, só que você Ou uma tem a ligação, quando eu oportunidade, tô desesperada, eu preciso conversar um pouco. mas aí você tem a oportunidade de escrever depois, e aí você já ruminou, você já Pois digeriu o é. sentimento, e Aí você aquilo se entrega, isso você transforma. entrega com a análise, né? Tipo assim, nossa, uma coisa que era uma treta pode ter virado um processo. E aí, É. olha esse processo que transformou a minha vida. A Porque questão de escrever nesse momento, no momento de reatividade, por exemplo, no WhatsApp mesmo, né? Quando rola uma treta, depois você olha e fala, nossa, se eu tivesse esperado mais 30 segundos, eu não tinha escrito isso, né? Uhum, E acontece, de fato, não é sim. que pode necessariamente de ofender o outro. tá É mais fácil entregar o sentimento, né? Então, às isso! vezes, a gente entrega uma coisa que a gente poderia elaborar, Isso! entrega bruto que a gente poderia. Que Exato. é uma coisa que faz na carta. Mas nós já passamos uma ruim, viu? Que teve. A gente. Conta pra gente. A última carta, eu escrevi pra Jéssica, eu consegui retornar a carta depois de muito tempo, escrevi um textão. Era quase um livro, assim, ó. Tipo, foi Era uma carta realmente um caríssima, livro. era quase um livro. Aí, quando ela foi me devolver a carta, não chegou, nunca. E foi um processo, porque ela me falou tantas coisas que eu também tive um longo período para poder responder. E eu falei assim, não, eu falei isso, aquilo, outro e tal, mas assim, na carta tá diferente, porque eu consegui processar e eu consegui falar isso de uma outra forma. De uma forma mais amena, talvez assim, talvez mais poética, talvez, mas de uma forma melhor de se ler e de se Sim. entender. E aí, no meio do caminho, a carta se perdeu, ninguém sabe o que que aconteceu. Também era um livro gigante, tinha várias coisas, tinha Só que fotos, você tinha não sei o quê. escreve à mão. É, eu escrevo à mão, não Eu também digito. escrevo à mão. Eu E escrevo cartas eu à escrevo à mão. mão, Tem a sobretudo. minha letra, todo mundo vai saber que Essa sou eu, porque é a última, minha essa última eu assinatura. realmente eu digitei a Olha carta que porque era muito texto. Eu queria causar outra. outra, era um Era processo de criação, movimentação. né? Porque, por exemplo, essa experiência você já tem com livros, por exemplo. Eu não tenho, eu não escrevo. Então, quando eu escrevi assim, digitando, eu consegui descrever o lugar onde eu estava, descrever mais, colocar Eu detalhes. li um livro, Você realmente. entende o porquê que eu digo que hoje nós, artistas, sejamos escritores, sejamos musicistas, sejamos pintores, nós temos que nos voltar à criação? Isso foi um processo criativo, escrever uma carta digitada para Com você. certeza. Pode, sim, muita gente já escreveu carta digitada, mas para você foi criar. Foi, e até eu mesma me surpreendi com aquilo. Coisas Ela que eu fui você poderia ter descobrindo. mandado um e-mail, né? Era muito mais fácil, talvez, de ter tido o trabalho de Exato, ter ido ao correio para Imprimir as poder, folhas, para poder colocar no colocar lá envelope. como exato. aconteceu. Percebe que você criou? E é imperativo nós lembrarmos de que nós temos que criar, porque a gente falava disso, né? Que existe uma ordem, uma norma que quer igualar todos nós em um rótulo, em uma lata, né? As pessoas têm que entender que nós não somos uma lata de Nescau. Sim. Né? Então, assim, olha que legal. Você podia ter escrito um e-mail, ou você podia ter escrito manuscrito e mandado. Você digitou, imprimiu. Então, isso é criar. Isso é estar à margem, estar fora da norma. Eu acho que o processo criativo hoje, ele tem nos chamado a afrontar a norma, né? Em busca dessa assinatura, dessa individualidade. Isso, exato. Muita gente, a gente falava, Jéssica, né? Eu mesmo, eu comecei a escrever meus poemas afrontando a norma, sempre com minúsculas, sem pontuação. E aí, quando eu declamo, é uma assinatura mesmo muito pessoal, porque só eu consigo declamar aquele poema, porque só eu sei o tempo dele. Ou seja, é individualicíssimo, né? Está fora da norma. Então, quando você segue a norma, qualquer um declama aquele poema. Porque está pontuadinho, tem vírgula certinha, a pausa. Só que, como a gente é subversivo, a gente deixa o caos se instalar um pouco, e a gente vai falar disso à frente, é a assinatura que você diz. Agora, isso me instigou para
para um lado. Tava pensando aqui em jogar para a Jéssica para fazer uma leitura, mas isso que você falou me chegou assim, como compositora, eu comecei a primeiro né, me expressava, queria me expressar, então a música era de fato para mim, mas quando assim, as pessoas foram conhecendo, então hoje mesmo tem uma banda que gravou minha música. E isso pra mim é tipo muito bom, porque de Sim. forma geral, embora tenha a minha identidade ali, eu não compus assim, outras músicas eu já compus para a pessoa. Sim, eu Então gostaria são de músicas que eu não canto. fazer São músicas que é pra pessoa um cantar. parêntese, assim, a banda mais bonita da cidade, né? Eles gravaram A Ana Luz, ela compôs e a banda mais bonita da cidade, que para quem conhece o Léo Fressato, ainda é de um circuito mais indie alternativo, né? Mas é uma banda fantástica. Eles cantam aquela música Coração. Vocês dêem uma olhada no YouTube e a gente vai deixar nas legendas. É fantástico você ter uma composição gravada por uma banda desse porte, né? Eu imagino se sei lá, o professor Assis Brasil prefaciasse um livro meu, né? Então, eu lembrei assim, pequena, né, ouvindo, vendo o clipe de oração, que é uma coisa linda, né, Sim, é lindo, maravilhosa. né? E isso, assim, é uma coisa que preenche o coração mesmo, Sim, de achar, nossa, que legal que gostaram, né, que legal que essa energia faz sentido para eles passarem, né. Assim, me ajuda também a reconhecer o meu trabalho, porque a gente não vem pronto, a gente vai fazendo e depois você vai, beleza, eu preciso definir, me colocar em certas caixinhas, me colocar num estilo, me colocar sim, numa definição. Então, essas coisas vão trazendo essas definições, tipo, então isso aqui tal pessoa pode gostar, então isso aqui é mais para outro lado. Então eu tenho isso, porque, sei lá, a banda mais bonita mesmo é uma banda que eles usam muito de coisas lúdicas. O sim, muito som é muito lúdico, né? lindo, o show deles é emocionante, é lindo. E você, não sei, é de conexão mesmo do sentimento. Então é algo que eu falei, nossa, então eu posso, sabe, Sim, continuar seguindo por esse viés, sim. né? Mas É, aí, como que você vê isso, né? Essa questão, assim, do outro poder falar, no caso de uma poesia, por exemplo, que você está pensando, ah, tudo bem, você não está pensando como uma pessoa que vai escrever um livro de poesia e quer vender a sua poesia, nesse momento. sim. Então, tipo, você tem a sua individualidade para trazer essa poesia. Mas, por exemplo, para mim, na minha música, mesmo com a minha individualidade, né, que não tem como eu arrancar eu de mim, Sim, onde eu for, eu vou estar lá. Que sim. bom, né? Mas assim, é bom que outras pessoas se enxerguem naquilo ainda, né? Como você vê isso? Eu em ambos, né? Tanto na ficção, mas você pergunta da poesia, eu escrevo derramando, derramando tudo, sangue, suor, lágrimas no poema, né? Na ficção não, a ficção eu me escondo bem, mas no poema não, eu me entrego, mas eu penso muito no outro, não se ele vai entender, não escrever para ele entender, mas eu penso no outro enquanto um sujeito que também pode se enxergar ali. Não como o Rafa, mas se enxergar. Eu gosto muito de falar de cores nos meus poemas, né? De inventar nomes de cores, então eu gosto muito de incentivar as pessoas a essa inventividade. Eu gosto de neologismos, palavras estranhas e novas. Eu fico pensando quando a pessoa lê, o que será que ela vai, né, sentir quando lê essa palavra? Eu gosto de Você instigar. faz granulação, né? Sim, sim. Eu lembro de ver um conteúdo sobre isso, eu acho que era na Lúcia Helena, que ela fala muito disso, A né? Lúcia Tem Helena? vários pensadores, e eu vi, acho que era sobre o Khalil Gibran, que Hum, ele falava sobre a granulação da palavra, e que muitos sentimentos que a gente só consegue sentir se você tem nome, se consegue dar nome. Então, o que não tem nome não dá pra sentir. Então, quando sim. você inventa uma palavra, você cria uma outra possibilidade de sentimento. E eu faço isso com muita facilidade na luz, sabe? A ficção não, é processo de me suar, mas isso vem, assim, vem o nome. Nossa, olha que nome, vai ficar bonito isso aqui. E fica lá. E me faz, me faz
sentir algo que é instigar as pessoas a sair do normal, né? O meu céu, às vezes, ele é amarelo, um lindo céu amarelo. Na minha cabeça eu tô assim, mas por que será, né? O que que acontece nessa história que o Exato, céu é amarelo? Como é que tá a E exato. quem foi simbologia? que disse que o céu precisava ser azul também, né? Sim. Então eu jogo isso para as pessoas sentirem. Aí cada um sente, né? Como. Mas eu também concordo com você quando você disse que você não escreve para que as pessoas, para que as outras pessoas entendam. Eu também não tenho isso. Eu não escrevo para que as pessoas entendam. Eu espero que elas sintam, assim, de alguma forma, por mais que elas não consigam localizar o que é que está acontecendo dentro do poema, lá dentro do texto que eu escrevi, mas que de alguma forma elas procurem sentir, porque entender, talvez né, nem eu entenda, É, porque é só uma coisa que eu estou sobre, externalizando, talvez eu não tenha, poesia é algo que é bobagem. Eu acho que ler não é poesia querendo sentimento. entender, eu E acho. diz, assim, agora uma pergunta para vocês dois. Como que é essa sensação, tipo, se desse para descrever essa sensação de inspiração? O que que vai te fazer jogar isso para poesia ou não? Porque muita coisa a gente descarta, né? São milhões de pensamentos, milhões de sentimentos o tempo todo, mas existe uma certa coisa que você olha assim, para mim mesmo é tipo um print. Eu falo, nossa, eu tirei um print da É, realidade e tô passando isso como um sentimento. what? Ah, eu acho que é muito complexo. E é também uma perspectiva muito diferente, eu penso, das pessoas em relação a isso, porque como eu já tinha dito no outro episódio, é um sentimento. Assim, então tem coisas que eu não senti isso, não consegui me conectar com essa ideia, com essa energia, eu não vou colocar. E a seleção é uma seleção natural, tipo, acontece de uma forma que até eu não tenho consciência e acontece, eu descarto porque eu realmente não consegui Você não sentir. racionaliza muito o seu É, processo de justamente. inspiração. Veio, é isso. Não, justamente. Mas assim, eu já tenho exercício de escrever muito, É. mas aí às vezes saem coisas muito boas, outras nem tanto, mas tá tudo bem, eu aceitei o meu processo mesmo. Por exemplo, eu não descarto mais nada hoje, né? Tem um psicanalista, o Sándor Ferenczi, um húngaro, que eu sigo a escola dele, né? A psicanálise da ternura, foi o primeiro psicanalista que deu um abraço no Analisando, né? E quando ele morreu, entraram no escritório dele e havia notas por todos os lados, escritos, papéis, e fizeram um diário disso, juntaram, achei fantástico, sabe? Então, eu não descarto nada, mas eu escrevo e jogo ali no lugar, eu jogo mesmo. E falando, né, da inspiração da poesia, a ficção, eu confesso para você que assim, a inspiração da ficção é 5%, algo do tipo, 95% é transpiração. Mas existe uma inspiração anterior que é contar uma história assim, né? Aí depois, quando você vai para a prática, você tem que fazer uma escaleta, aí você vai. Enfim, mas da poesia, para mim, ela nasce de dois sentimentos. Eu já percebi isso, sempre. A angústia, e aí eu tenho que sustentar a angústia, porque as pessoas fogem da angústia hoje, né? Anestésicos, né? De todos os tipos. E eu sustento a angústia muito bem escrevendo. E não necessariamente vai ser um poema triste. E o amor. Então, quando eu não estou, o amor de par mesmo, de amor, o amor romântico, não amor romântico, o amor por uma mulher, né? O amor conjugal, no meu caso. Então, quando eu estou sozinho, solteiro, e eu não sou de casualidade, eu percebo que eu não escrevo, nada relacionado à afetividade amorosa, sabe? Agora eu escrevo, Você é uma pessoa passional, muito eu sou. passional. Mas eu Eu sou. sou apaixonada, mas sou apaixonada pela vida, não necessariamente só por uma pessoa, por várias pessoas. Não, sim, mas o meu caso é Essa necessariamente a angústia, musa a é. angústia, no caso, seria um certo tipo de incômodo, né? Então, Isso, a alguma angústia coisa eu que te encontro, sim, incomoda muito. sim. Então, eu também me sinto E eu todo dia muito sustento. incomodada com qualquer coisa. Eu sustento porque eu acredito que o incômodo tira a gente da zona de conforto. Isso é E a ótimo. zona de conforto é perigosa. Tá? Mas você perguntou, assim, eu percebi no seu trabalho, você tem todo um trabalho de artista múltipla mesmo, né? Performática. Eu percebi, antes de falarmos,
o tom da espiritualidade. Como que é isso para você? E a espiritualidade aqui, eu acho que a gente está falando para um público de uma bolha, como eu disse, que, né, não é uma lata de Nescau. Então, a gente não está falando de religião, a gente não está escolhendo nenhum Deus específico. Nossa espiritualidade é esse exercício interior, disso que a gente chama espiritualmente, não sei. Eu percebi que existe uma magia, uma mística ali. Eu acho que isso. Olha, eu não estava esperando por esse assunto agora. Mas a vida é isso, a vida é espanto. A vida é espanto, dizia Ferreira Goulart. Então, em questão, o meu processo de composição, ele surgiu bastante de processos de transformações pessoais. Surgiram bastante de incômodos, que certamente eu sentia, né? Diversos tipos de incômodos. Então, as minhas primeiras composições eram assim, meu cachorro sumiu uma semana, eu fiz uma música pro cachorro. Tive Essa um música é término, aí eu fiz ótima. uma música esculhambando eles. Aí, Esculhambando? lógico. Não havia Tem o ódio e saudade? tem a tristeza. Não, nesse caso não, mas já Ah, teve outro que teve uma saudade. Mas eu fui descobrindo nisso formas, formas de transmutar, né? Aquilo que eu estava sentindo que eu não fantástico. sabia como lidar, não tinha outra forma de lidar, a não ser isso. E a música era algo que já Nossa, eu estava. gostei da experiência. Transmutação. Sim, porque a música já estava próxima de mim. Então isso foi algo, de certa forma, um privilégio que eu já tinha, né? Se eu já tinha um contato com a música. E eu lembro que no chuveiro mesmo eu cantava, inventava as músicas sozinha, mas era criança, eu não ia pensar assim, vou escrever, isso aqui pode virar uma música. Não pensava, né? Quando eu fui crescendo, que eu fui conhecendo outros artistas e me aprofundando no trabalho deles, eu, como eu costumo falar, eu falo assim, gente, Caetano Veloso mudou minha vida, porque é uma pessoa que parece óbvio, Ah, assim, e pro depois, em meu som. continuidade, me fale das influências musicais. Sim. Então, o Caetano foi muita influência pra mim, porque ele fala de muitos temas e traz muitos sentimentos. Então, por exemplo, tinha uma música que eu era viciada, que é assim, estou triste, tão triste, estou muito triste, por que será que existe? O que quer que seja? Sabe? Então, tipo assim, o cara tá questionando a própria vida, o cara tá questionando Sim. o que é Deus, o cara tá questionando o universo, ele mesmo tá se expressando sentimentalmente. Então isso tudo foi evoluindo para que hoje em dia eu visse, né, a minha arte como um caminho para a espiritualidade. Isso é uma coisa bem recente. Recente? A minha percepção, né? Talvez a Sim. espiritualidade estivesse presente, mas essa é a minha percepção de que me senti assim que eu posso, se eu posso, e é algo que está sendo me dado, trazido pela minha vida, para a minha vida, que eu posso trazer mais a espiritualidade para o meu projeto. Então, tudo que eu trouxe até hoje não foi com uma intenção de algo na espiritualidade, mas sim uma consequência, né? Foi assim uma coisa que me possibilitou mais essa busca comigo mesma, com o meu ser, de questionamentos e de aprofundamento da existência, que tipo, é algo que quase que caiu nas minhas mãos e acho que ninguém escolhe assim, né? Não. Nascer indignado. Eu nasci indignada com tudo e eu queria mudar tudo e eu queria transformar tudo e a minha arte é exatamente isso. Eu Essa é a mesma acredito que bagunça. todo artista tem um pouco de subversão, de indignação, não é? Certo. Isso é uma coisa que Mas se não tiver, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue produzir, a gente não consegue viver. Como é que você não vai viver o mundo sem ser indignado? Porque é isso que te movimenta, é isso que vai te fazer correr atrás das coisas. Ser A gente cresce na indignada. contradição, né? Sim, com certeza. é. E até a questão de novos estilos são gerados assim, né? Através da negação do estilo anterior Sim. As desde escolas sempre. literárias, Aham. né, progrediram dessa forma. É interessante isso, né? Essa subversividade dos artistas, né? Que até matou muitos em regimes totalitários. Eu acredito que é aquilo que Nietzsche fala, né? Que chamam de louco aqueles que escutam a música e dançam a música que os outros não ouvem, né? Existe, eu acredito na espiritualidade na arte por conta disso. Existe uma abertura visual, existe uma dilatação cerebral, mental.
não que sejamos melhores, mas que tenhamos uma visualização mais próxima do que é um sofrimento humano, do que é. Eu nunca passei, mas eu tento não é tento me compadecer, porque eu acho estranho falar, eu tento compreender, eu tento ajudar, me deixa indignado da ideia de que alguém passa fome, né? Então, tem gente que não está nem aí para isso, né? Passa pela rua e vê as pessoas invisíveis e elas continuam invisíveis. Então, acho que a gente tem uma dilatação assim interna enquanto artista que faz a gente perceber a necessidade de subversão. Acho que sim. Eu acho que eu até perdi essa noção já, porque tem um amigo meu, amigão, assim, uma pessoa que eu falo que aparecem anjos na minha vida. Todos esses projetos que você vê acontecendo, não é porque eu tinha grana e fui lá e resolvi tudo e eu tinha como fazer. Os processos se deram assim muito loucamente, com várias pessoas vindo para me ajudar mesmo. As pessoas acreditam por algum motivo, acreditam em mim, acreditam no meu trabalho e vão levando isso para frente e sonhando junto comigo. Interessante. E esse meu amigo, ele falava, eu falava assim, nossa, mas isso que você está falando não faz sentido. Como que a pessoa agiu dessa forma? Ele falava, mas você é artista, você não. É porque você pensa desse jeito. Mas as pessoas não estão pensando assim. E às vezes se torna um referencial. Eu fico até com medo, eu falo, não, mas não tem como eu assumir que porque eu sou artista, eu vou entrar num lugar de ego e vou assumir que eu sou uma pessoa agora empática, então, que eu sou uma pessoa tal, É sabe? perigoso isso, né? Exato. Mas que existe esse olhar para sensibilidade, né? Por conta da gente estar tão pesquisando nossos sentimentos e tão questionando e aberto à mudança, né? Que acho que isso é, quando a pessoa não está aberta à mudança, ela já coloca um muro ali. Então, ao ouvir a música, nossa, já detesto, já tampei o ouvido. Essa sensação que a pessoa está falando, você já tampou o ouvido, já Aham. existe uma barreira. Isso me preocupa muito, essa coisa. Mas você sente isso, você acha um absurdo a pessoa passar fome porque você é artista. Se você não fosse artista, se você fosse um empresário, você não. Então, assim, isso me preocupa muito, essa Isso fala, seria esse o tipo mínimo, de. né? Eu acho que isso é coisa tão óbvia, assim, você tem um mínimo de sensibilidade, porque Aham. como que não? Como é que você não Mas vai se... eu acho que é um contexto, sabe? Por exemplo, em São Paulo não tem como você comparar. Não tem como. Eu conheço Tipo São assim, Paulo, eu sou né? também eu sou a mesma pessoa que eles lá, que anda pelas ruas e não faz nada com a pessoa deitada. Eu vou fazer o quê? Sim, eu Sabe? Tipo assim, entendo. não tem o que você fazer. Você Não, compreendo. normaliza. Mas, tipo assim, eu passo e falo assim, gente, não é possível. Isso, Se o isso fosse em Montes perigo. Claros, a gente passasse lá e visse uma pessoa, um jovem dessa, deitada aqui no chão. A gente fala, nossa, o que foi que aconteceu? Chamar a família e tal. Mas lá, você sabe que, sabe, você não vai resolver Eu entendo. aquilo. Eu entendo o que você diz. E nem aqui hoje, assim, não é. Porque se você for também dar esmola a cada um que te pedir, você tem que dispor de pelo menos R$ 200 por dia, né? Então, eu digo que você falou a palavra, é normalizar isso. Eu já fui na Cracolândia lá. É, de fato, um lugar onde quem vai a São Paulo e quer conhecer a miséria humana, tem que ir ali. Não porque aquelas pessoas são miseráveis, é porque a vida e outras pessoas colocaram elas ali, né? É um lugar, de fato, que marca a gente, né? Quando a gente vai. Então, é simplesmente normalizar, né? Eu não estou fazendo proselitismo religioso aqui, não, mas tem um padre, Júlio Lancelotti, que ele é muito conhecido por fazer ali, ele acolhe as pessoas da Cracolândia ali, independente de gênero, de classe social, e ele é defenestado, né? As pessoas odeiam ele e falam mal dele, ou seja, normalizaram que tem que ser daquele jeito mesmo, que aquele pessoal tem que estar ali ferrado, passando fome, usando crack, e quem ajuda está errado. Olha o Falta de absurdo humanidade. que é. E hoje, eu acho que também esse ritmo de. é, Já vou começar a fazer uma revolução comunista aqui no Não, meio do não, pode assunto, falar. porque Não há. esse ritmo de crescimento exacerbado, né? Tipo, quem tem tempo para parar a sua vida para resolver a vida dos outros, para ajudar a vida dos outros? Então é um Isso é. movimento muito complexo, né? E eu vejo isso, assim, até em questão de espiritualidade.
né, voltando ao assunto, porque a gente, como artista, então, como que a gente pode aproveitar essa sensibilidade? É colocar dentro da nossa arte um olhar sensível para tocar as pessoas a perceberem isso, porque se você colocar isso no imaginário, no sentimento da pessoa, é muito mais, tipo assim, que Potente, funciona. muito mais É potente. muito mais potente do que você assim, vamos organizar aqui e Sim, resolver a vida desse povo, desse povo. concordo. É a mesma coisa que tentar tirar o povo da rua e dar uma casa e dar um emprego. É a mentalidade, Você tem não que, é o é o objeto. mindset, é o mindset. Tem Tem que gente que tem mudar. dinheiro lá. É, Porque para é, você comprar droga você precisa de dinheiro. é. Mas não é sobre Não, posse, né, dinheiro. não. É essa. É mindset, é mudança de mentalidade. E essa coisa que você está falando, né, é séria porque mudar mentes é difícil, né? Mudar paradigmas, mudar agendas, mudar o paradigma de visão de uma pessoa que está com 50, 60 anos e que acredita que o cara colocou o crack na boca a primeira vez e ele perdeu a esposa, o carro, a casa e os filhos. E ele é culpado, porque ele não devia ter fumado a primeira vez. Porque se ele não tivesse fumado a primeira vez, ele não teria viciado. É muito raso pensar assim. É muito raso. Porque hoje, por exemplo, né, a Associação de Psiquiatria Americana é que determina o que é psicopatologia, o que é sofrimento mental e o que não é. E existe um lobby por detrás do que se transforma em adoecimento ou não. Entende? E a psiquiatria é uma militante perversa e eu não critico os médicos psiquiatras, eu critico a ciência. É perversa porque a psiquiatria está criando uma multidão de toxicômanos. Isso é indubitável, né? Os teóricos da psicanálise mais assim, aqui no Brasil, mais robustos mesmo, eles criticam mesmo a psiquiatria por estar impedindo as pessoas de sentirem tristeza, impedindo as pessoas de sentirem saudade e medicando. Então, não é só o crack, mas é o Rivotril também, Também. entende? Sim. Então, virou uma agenda econômica isso. Ou até o açúcar, né? Açúcar, Se café, normaliza. sim, normaliza. O cafezinho, eu te falo aqui que se eu tomar café depois das 14 horas, eu não durmo. Por quê? Porque ele é estimulante, né? Um Falando. pouco de drogas. Sim, então, essa questão, né? A moralidade, ela é muito perversa, porque, tá vendo? Por isso que não rola de fazer reunião de roteiro, por isso que eu gosto do negócio orgânico. Nós estamos falando de açúcar, né? Ontem ninguém falou de açúcar, a gente estava O só... doce Por isso da que, palavra, chegamos no açúcar. isso é perverso. Por que que algumas drogas são reguladas e outras não, né? Existem lobbies. Existem lobbies. E eu acho que nós, enquanto artistas, se nós nos distanciarmos dessas pautas, nós deixamos nossa essência. Então, você acha que o artista, ele é político, de alguma forma? Acredito Ainda que que não fale de todo ser política, é né? político. Mas ainda que não Nós, fale da sim, ainda que política, não assim, fale, mas todo ser é político. sobre o olhar sentimental, Sim. eu acho também. Eu acho Todo ser é que político. É impossível ser um ser humano e não ser político. Você pode não votar, você pode querer não discutir sobre aquilo, mas Não existe se o ninguém sujeito neutro. se diz, né, exato. que eu não sou político, eu não mexo, ele é um mentiroso, porque sociologicamente todos têm ideias progressistas, têm ideias conservadoras, e isso é que a política trata-se disso. É que no Brasil, política passou a ser Lula e Bolsonaro, né? O que é muito triste, né? É o que é muito triste. Empobrece a nossa discussão, né? Empobrece. Porque no fim, assim, não é uma busca de fato Isso. por essa transformação Isso é muito além. coletiva, né? Pelo E coletivo. eu escrevo, eu sou militante na psicanálise, eu sou militante na escrita, eu sou militante na fala, mas sem agressão, sem bandeiras também. Eu, eu, eu não me agrego a grupos, mas se for necessário, eu me juntaria. Mas eu milito.
por essas causas maiores, né? A liberdade em todos os aspectos, né? Eu milito muito pela, é muito estranho, né? E até podem dizer que soa arrogante, mas não. Por atender muitas mulheres, eu milito muito em prol da mulher, né? Eu tenho um olhar muito atento com a questão do machismo, do patriarcado, a desconstrução disso em mim. Quando esses assuntos vão chegando até a gente, né, realmente são assuntos delicados, né? Da mesma forma como a gente também deve, sei lá, estar atento e estudar uma parada de Sim, racismo, porque a gente não entende direito. Então, também, nem que for, olha, esse lugar, eu preciso de um lugar para que essas pessoas exato. falem sobre isso aqui pra gente como coletividade, né? Eu não sou o tipo, né, a pessoa fala, coloca isso aí no criado mudo. Olha, você está sendo racista. E criado mudo era lá aquele criado que ficava calado com um copo. Porque eu não vejo sentido nisso, porque às vezes a pessoa de fato não sabe. Então a militância para mim é uma coisa com um pouco mais de ternura, de no momento certo. Ô, Ana Lúcia, você falou de criado mudo. Você sabia que o criado mudo antes, lá atrás, no século passado, era o escravo que ficava com o copo? Eu acredito que isso tem muito mais efeito do que essa radicalidade de já ir no espanto e agredir. Não sei o que você acha, Jéssica. Eu acho que é uma discussão muito complexa, assim, sabe? Principalmente no século XXI, visto que, e dado que a gente está inserido num mundo que tem muitas informações e que as informações chegam muito rápido, eu acho que realmente você consegue identificar quando a pessoa ela realmente não sabe e Sim, que ela falou por alguma distração e tal, mas tem pessoas que têm conhecimento, têm acesso ao conhecimento, são pessoas instruídas e que não têm o cuidado de usar termos que podem ser substituídos e que podem coisas que podem ser ditas de outras formas, né? sim, O que me pega é pessoas instruídas sim. ainda perpetuar esses tipos de falas e atitudes também algumas vezes. Concordo com você. E assim, para mim não tem justificativa. Se você é uma pessoa instruída, você tem que buscar minimamente crescer de alguma forma. E o tempo todo ficar atento a essas questões, porque assim, eu não tenho propriedade para poder falar de racismo, mas tento de alguma forma me policiar, porque eu sei que, embora eu não seja uma pessoa que esteja assim, como é que eu posso dizer, intimamente ligada dentro Da pauta? da pauta, da causa, eu acredito muito e faço coisas para poder, pelo menos em mim, não fazer assim de ser preconceituosa, ser racista e tal. A gente às vezes acaba sendo porque, né, a gente está Sim. inserido numa sociedade que é racista, mas eu busco melhorar enquanto pessoa, assim. Eu gostei de sua fala porque eu, enquanto cientista social, eu só assumi que existia machismo estrutural e racismo estrutural há uns 3 anos atrás. E eu acho Então, importante também a gente. porque a gente acha que pelo fato da gente pensar, a gente não está inserido. Eu, como homem heterossexual, não, eu penso que minha companheira tem que ser igual a mim, não tem diferença, eu lavo louça. Por eu pensar assim, que eu não estou inserido nesse machismo estrutural. E aí eu fui percebendo em mim alguns comportamentos, eu falei, olha só, não é que é? E aí é o trabalho de desconstrução. E o valor de ter uma companheira ao seu lado que te ajuda a se desconstruir. Eu acho que o desconstruir está muito ligado a entender o privilégio que você tem em alguns lugares. Então, eu, Jéssica, Aham. enquanto mulher cis, branca, o que eu posso fazer para poder ajudar outras pessoas que são diferentes de mim? Quando eu entendo meu privilégio, eu acho que você consegue, de alguma forma, ser melhor como pessoa humana, não como pessoa, né, social, então, mas como pessoa humana. Eu acho Eu- que isso tem a ver com humanidade até. Humanidade, tem. Porque, enfim, né? Lê uma poesia, Jéssica, pra gente?
Posso, Você mas gost- aí eu a gente gostei. vai cair de paraquedas em outro canto, Não, assim, em por outro isso mesmo, porque rumo. você caiu, tipo, você fez a gente saltar do social para o humano, então é por isso que eu falei poesia. O que você acha, Ana Luz? Concordo plenamente. Então, eu tinha escolhido um para poder ler. Na verdade, eu acho que poesia são as pessoas que enxergam, né? É um poema, talvez. Sem rima, sem métrica, talvez sem forma É, padrão. eu acho bacana isso. As pessoas, poesia hoje, gente, quem está esperando aí métrica e Ah, verso, não vai ter não comigo, vai não ter, comigo existe. também, né? Se Não você vier existe até me só. procurando rima e métrica, não vai encontrar. E aí foi uma coisa que eu escrevi isso no momento que eu estava muito pensativa. Eu não sabia se eu me expressava verbalmente, se eu só acolhia o sentimento e ficava calada, ou se eu só não estava sabendo me expressar e eu estava com medo de me expressar. Isso aí é uma coisa bem curta, assim, normalmente eu sou bem sucinta nas palavras, mas escrevo várias coisas. E as coisas que eu escrevo também não tem título, porque eu sempre tenho a sensação de que é a continuação de uma coisa que eu escrevi, que eu não sei quando. Interessante. Talvez quando eu era criança, não sei. Mas para mim sempre tem uma ideia de continuidade. Perguntaram-me sobre o silêncio. Não soube responder bem. O de dentro ou de fora? Sabia que era a poesia mais sensata e agonizante que o poeta poderia viver. Tentei explicar a perspectiva do lado de cá, onde tudo é pejado de letras flutuantes. Aquelas que voam, deixam recado e retornam para pousar no papel. Mas às vezes pecam e adormecem no trajeto. Quis explicar também que junto ao silêncio sempre surge uma festa de luz. O que é visto pode ir além do que é necessário. Necessário mesmo é saber olhar devagar. No entanto, só compreende quem sabe ouvir. Sim. Tem que bater palma? Eu gosto quando você fala do silêncio, né? É interessante, só compreende quem consegue ouvir, e isso é só com silêncio. Gostei. Sobre olhar, eu acho que o silêncio também tem muito a ver sobre olhar devagar para as coisas, né? De ver as minúcias, de reparar bem as coisas, porque, assim, o silêncio externo, ele é um grande nada, mas eu acho muito difícil você conseguir estar em silêncio internamente. Eu acho Hoje, que isso nunca aconteceu comigo, eu penso. a Ana Luz falou uma coisa que a gente saltou à pressa, né? Hoje é todo mundo tão corrido, essa coisa, se retoma isso, e de fato, nós não somos mais senhores dos nossos tempos, né? Isso é muito triste. O tempo se tornou mas o tempo, quando eu digo fora de uma ordem mística, eu digo o tempo do relógio, do desempenho, né? O tempo do desempenho, até no podcast mesmo a gente tem que se vigiar para não deixar com que isso chegue aqui e tire o lúdico e tire a criação, né? Porque a gente ficar aquela coisa, não, não, se atrasar, não, cadê o pessoal do estúdio, não sei o quê, não, cadê a Chile? Se não for leve, não faz sentido, pelo menos nas nossas intenções, né, Ana? Porque essa coisa do desempenho do relógio, do tempo do relógio, é massacrante. Eu acho interessante que você falou isso, porque a gente vai falar sobre o caos. Eu acho que o silêncio, para mim, ele se instaura quando realmente estou numa pira assim, muito grande de estabelecer a ordem. E aí, para mim, eu não estou dizendo isso de coisas práticas da vida, de arrumação. Ah, eu preciso. Sim, Estou falando, se vou ver numa casa totalmente bagunçada. Eu não estou falando disso, estou você está falando falando de de uma uma questão ordem muito mais profunda. macro, né? Então, assim, para mim, se não tem o caos, eu acho que perde a graça e perde a magia da procura. Tipo, se está tudo estabelecido, eu vou procurar o quê? Não tem mais nada para ser procurado, não tem mais nada para poder ser encontrado, achado. Isso é muito interessante. Eu acho que o que conta é procurar pelas coisas. Volto a dizer que não é procurar pelo seu sapato, que você não Sim. sabe onde é que está. Procura por, é, não sei, Aprofundamento, né, de alguma aprofundamentos, forma. coisas que vai te fazer feliz, que vai te fazer sentir, sei lá, um tesão na vida, coisas que você não conhece.
E assim, o E é um caos pra processo mim, trabalhoso, né? nossa, Tipo assim, demais, muito. mas o sofrimento também é trabalhoso, né? Para sustentar. Eu penso isso. Tipo, Muito. entre o sofrimento, entre ficar aqui no sofrimento e entre gastar energia procurando, se o procurando, esse procurando que você está trazendo, né, vai me trazer essa certa transformação, ele vale muito mais a pena eu Sim, gastar essa encontre outra energia com coisa no isso do caminho da que. procura, assim, talvez você não tenha. Eu acho que o caminho de procurar, ele é mais interessante de quando você acha, porque quando você acha, você estabeleceu e está pronto e acabado. Mas quando tem a procura, você encontra tanta coisa pelo caminho, coisas que talvez você nem estivesse procurando, mas no ato de procurar uma outra coisa, você encontra uma outra coisa. Sim. E é um processo de aprendizado, assim, grandioso, na minha Sim. perspectiva. Até em questão disso de caos e ordem, né? Acho que hoje em dia a gente está numa. Eu vi uma palestra que foi o Murilo Gun que estava falando isso sobre caos e ordem, que fica parecendo que a gente está vivendo numa realidade com muito caos. Mas, na verdade, a gente está Uhum. vivendo numa realidade com muita ordem, Gostei disso. né? Então, essa ordem seria o quê? Essa falta da individualidade, essa falta da expressão em que as pessoas estão mais quadradas, as pessoas não sabem mexer o quadril. Aquilo que a gente estava conversando ontem sobre a distância entre a ancestralidade, né? Então, enfim, A Mas isso psicanálise fica. está muito envolvida com esse movimento aí de buscar o caos novamente, sabe? A psicanálise está atenta e muita militância Até para psicanalítica expressão, né, Rafa? nisso porque é adoecedor essa coisa da norma. Parece que a gente não pode se expressar, parece que a gente não É. pode falar assim, eu tô puta, eu tô com raiva e beleza, e ninguém sabe lidar com isso, porque agora tá todo mundo puto e com raiva, porque Aham. fulano pode ficar puto e com raiva. Não, beleza, tô puto e com raiva, mas é comigo, tem como a gente conversar sobre, sabe? Não existe. A gente estava comentando que não existe espaços públicos pra gente expressar, né, nossos Sim. sentimentos. Uma coisa é na sua casa ali, eu na minha casa, eu faço um monte de coisa. Eu tiro um dia e eu paro lá e pinto um quadro o dia inteiro. E se eu quiser, eu bebo vinho o dia inteiro e pinto o quadro o dia inteiro. Tipo assim, eu tiro um momento As- meu para isso, para esse processo de fruição ali, de transformação de coisas, porque as palavras não são o suficiente, né? É Então, verdade. às vezes a gente precisa de uma eu acho certa que. fantasia, né? Uma certa Sim. outras levar Mas para eu outros acho que são caminhos. pessoas que também não lidam bem com o tempo, né? Que não sabem administrar, porque tá o tempo todo correndo, tá o tempo todo priorizando outras coisas que talvez não seja O que o disseram que é o tempo, né? Porque justamente. o tempo tá rolando aí desde sempre, né? A questão é, tipo assim, sua vida se esvaindo. Então, como que você aproveita a sua vida? Porque o que eu sinto como artista mesmo é isso. Tipo, eu acredito que eu sei aproveitar a minha vida, só que eu preciso fazer um monte de outras coisas que às vezes me impedem de aproveitar a minha vida. Então, que aproveitar assim, tipo assim, essa expressão tem que me dar dinheiro, porque eu tenho que sobreviver, por exemplo. Então, eu já entro no lado ali. É complexo equilibrar isso, né? Isso. Mas eu ainda acredito que o tempo, ele não tem que ser o tempo do relógio. E eu Sim. acredito que as pessoas, elas acham que priorizam, mas elas sequer sabem o que elas estão priorizando. Elas, quando saem de manhã, elas saem tão já desorganizadas por causa do relógio do desempenho, que é uma mochila e vai colocando coisa dentro e sempre esquece um batom ou uma maçã, alguma coisa. Então, assim, se a pessoa priorizar, de fato, de maneira prática, levanto, tomo banho, faço café, arrumo os meninos para levar para a escola, levo os meninos da escola, já aproveito e tem terapia. Bom, chego em casa, não, vou fazer o café, vou fazer o almoço, que minha companheira vai chegar do trabalho, a gente almoça e eu vou trabalhar de tarde. Mas aí não, vamos embora os meninos, não sei o quê. Nossa, hoje tem terapia, tô atrasado, liga para a secretária. Eu vou chegar um pouquinho atrasado. Aí chega lá, a sessão, 30 minutos vai embora. Aí você chega em casa, não quer fazer almoço, tá cansado. Aí a companheira chega e briga. Então, assim, as pessoas, Até são coisas essa questão de simples. reclamação foi uma coisa também que eu venho abolindo da minha vida. Tudo que é Aham, reclamação. Quando você começa a perceber, as pessoas que reclamam começam a se tornar, tipo, pessoas, né? Tipo, difíceis da gente sim, lidar. Porque é muito isso. interessante. Esse lugar que você está falando, por exemplo, essa personagem.
já é uma pessoa privilegiada, que se essa pessoa consegue levantar e levar os filhos, voltar e fazer uma terapia e depois fazer o almoço, Fazer o essa pessoa ela almoço não está trabalhando. para esperar alguém que ela ama, tanto né? assim, É. Ainda tenho tempo de esperar. Que você sabe que vai chegar alguém. E os que não tem, os que não chegam. Os que não Exato. podem chegar. Interessante. Mas eu digo a questão dessa ordem que vem de outros lugares também, né? De sistema, ordem e progresso. Tem que ter ordem para poder ter progresso. Então eu digo mais de questão de robotizar mesmo as coisas, de ter que ter Sim. um cronograma. As coisas têm que acontecer assim, assim, Sim, assado. sim. Porque se eu sair desse cronograma, não vai ter uma ordem, não vou conseguir progredir, não vou conseguir cumprir a meta. Mas que meta que é essa? Cadê o tempo de ócio, né? De fruição? Quando é que eu vou parar para poder escrever? São ler um metas quadro? inexequíveis, né? Eu falo que hoje as empresas, o Estado e o próprio mercado editorial, eles colocam metas inexequíveis justamente para produzir essa situação que nunca chega. fracasso que faz parte da ordem, porque a maioria tem que fracassar. Gente. Para esses Para poucos os estarem poucos, ali nesse espaço. exatamente, para os poucos ganharem. Não é crítica, mas muitos têm que fracassar para que um ganhe o jabuti. Eu falo, tem até um amigo que ganhou o jabuti. Mas é isso, né? A ordem é uma coisa muito pensada. Isso não é acaso, não. A gente acha que é acaso, mas existem agentes por trás disso. Eu acredito muito nisso. Também. Mas, Rafa, você podia ler um texto seu, né, pra gente? Um trecho de texto alguma meu. coisa, uma poesia, o que você... O que vocês preferem, a poesia ou um trecho do livro? Uma poesia? Vai no que você sentir do seu coração. Eu nunca li uma poesia em público, assim. Vou ler a poesia. Porque o livro é bom que o pessoal compra, né? Para ele se exercitar. Só que é uma baita de um poema. Viu? É grande. Vamos ver. Eu coloquei o nome nele, eu tenho mania. Eu acho que eu aperfeiçoei um pouco, né? É aquele poema, sim, pessoa, nós fingimos, né? Tudo em minúsculo, né? E aí vem, olha só, esse poema nasce do Leonardo Chalub, meu amigo escritor. Por que você não publica os poemas? Por que você não publica os poemas? Aí, né? Publicar o quê? Diagramação, ilustração, revisões intermináveis, um esforço grego trágico só para mostrar meu coração rangendo dentes. Não. Vai mostrar o que essa rangeção faz ao coitado translúcido. A luz passa, mas ninguém vê minhas cores. As que se formam de imediato, as que estão aqui já discretas. Coração translouco, doido e doído, em folhas de papel, offside, pólen, colchê. Os papéis brigando pela história de um coração andarilho. E elas sempre fingem um certo charme. As pólen amareladas, sobretudo, como se tivessem sofrido de tempo que passou. Ah, não, elas são amareladas de propósito. Quero distância da Amazon. As cores do meu coração não terão aquelas sinopses esdrúxulas, nem as promoções de livros menos vendidos do ano, aqueles que se amontoam voluntariamente e formam uma multidão de títulos na estante dos envergonhados, sem a compaixão de ninguém, sem dignidade alguma. E dos repórteres, distância também. As redundâncias das perguntas deles são perturbadoras. Autobiografia, alter ego, esse aí é você? Cafonice do caralho. Nada disso. Direi isso uma vez só. Nunca mais vocês que testemunham isso testemunharão outro isso. Em uma ficção eu me escondo bem, mas na poesia meu olhar pulsa diferente. A verborragia que só o carinho dos íntimos conhece, e tudo seria exposto sem medida. O ranger dos dentes aumentará, fazendo o coração em um susto qualquer parar. Será o tempo necessário de esgotar-se de tanto que amou, sorriu, de tanto que abraçou e beijou a moça. Se esgotará pelas lágrimas das partidas e sorrisos dos reencontros. Tudo no susto, na parada. Não, deixem o velho coração colecionar mais vida, pois foi agorinha mesmo que ele se descobriu que a luz
Nele pinta a cor que quiser. Descobriu que é de todas as cores e começou a ser feliz. Uma outra cor pode ser que meio brega, mas jamais escrevo a arrogância amarelada que há nas folhas de pólen. As minhas cores cardio-aquareladas cabem todas as alegrias e todas as dores do mundo. Coraçãozinho mentiroso, cabe muito mais. Só que é tema, é tema. Que tema é essa? Prazer e sofrimento é o que ele rascunha. Então deixem ele colorir essa mentira. O poeta não é um mentiroso, fingidor? Pois é, só as raras pessoas favoritas é que conhecem esse tum-tum aqui. Para a multidão eu finjo. E pode ser que finja até a dor que de veras sinto. Não é, Fernando Pessoa? Boa. Eu gostei desse, desse negócio. Palmas em libras. Foi longo, porque foi. Eu fiquei meio. Nossa, muito interessante, inclusive. E Vou foi reler muita. várias vezes. Hã? Vou reler várias vezes. Vai que eu introjeto assim pessoa também. Isso foi natural, assim, sabe? Por causa da pergunta mesmo. Eu falei, gente, mas por que? Ele sabe que eu escrevo poema e que eu fico muito nu, né? Aí eu falei assim, é por isso. É porque você nunca mais vai ver isso que eu fiz aqui. Esse isso. Muito Agora legal. Eu acho que só falta você mostrar sua arte É pra nós. verdade. Você canta pra gente um Eu vou pouco? cantar uma música que eu escolhi para mostrar para vocês hoje. Foi uma música que eu fiz na época da pandemia, logo Na pandemia? quando eu vim aqui para... Eu morava em São Paulo já e vim para Montes Claros por conta de que deu a pandemia, eu ia ficar lá sozinha. A república que eu morava lá também fechou e eu vim, passei quase um ano aqui. Aí logo no início eu fiz essa canção aqui. Qual o nome? Se chama As Rosas e os Ventos do Mundo. Inclusive, ela entrou numa coletânea de sons do norte de Minas, que tem no Spotify, tem em todas as plataformas, e tem músicas de vários outros artistas do norte de Minas lá também. Legal. Vale a pena conhecer. Fica atento, a gente vai colocar na legenda do episódio, tá? Isso, eu mando o link lá. Tudo quanto amor eu já pedi, o universo por vezes me atende. A cada estrela cadente que já vi, orava querendo ir embora pro Rio de Janeiro, São Paulo, Floripa, Cariri. Adentrei Minas, meninas, meninos, igrejas nos Gerais, mas são tantos os rios pra escolher. Adentrar minha casa, atracar no meu cais. Quem virá pra onde vou, me carrego, me deixo pra trás. Já não peço que tudo seja tranquilo, mas peço tranquilidade pra quando tudo chegar. Se viajo por anos ou por segundo, as rosas e os ventos do mundo haverão de me aconchegar. Se viajo por anos ou por segundo, as rosas e os ventos do mundo haverão de me aconchegar. Tudo quanto amor eu já pedi, o universo por vezes me atende. A cada estrela cadente que já vi, orava querendo voltar pra terra onde vim. Adentrei Minas, meninas, meninos, igrejas nos Gerais,
mas são tantos os rios pra escolher adentrar minha casa, atracar no meu cais. Montes claros, azuis, vou-me embora ou fico um pouco mais. Já não peço que tudo seja tranquilo, mas peço tranquilidade pra quando tudo chegar. Se viajo por anos ou por segundo, as rosas e os ventos do mundo haverão de me aconchegar. Se viajo por anos ou por segundo, as rosas e os ventos do mundo haverão de me aconchegar. Como folhas pelos centros do mundo, voando, voando até casa que a terra então repousar. Como folhas pelos centros do mundo, voando, voando até casa que a terra então repousar. Obrigada. Não pode, né? Os arroba, jogo da velha e tudo mais do estúdio. Ele aplaudiu só ela, né? Vocês não aplaudem, não, né? Tá bom. Arroba, jogo da velha, porcentagem para vocês, viu? Muito lindo, viu? Eu fiquei anotando, assim, porque eu gosto de fazer o que você faz, né? As rosas vão te aconchegar, você é como folha que vai. De alguma forma já é uma busca por espiritualidade, né? Por Sim. algo tipo assim, beleza, eu não tenho um lugar aqui, é Montes Claros, São Paulo, não tenho um lugar ali, alguma coisa tem que me trazer esse lugar. O que que é isso? Nossa, Onde é que foi. são os centros do mundo? Conta É. pra nós. Pois é, eu não sei, né? Pode Eu ser. gosto dessa. Parece uma brincadeira, mas na verdade é um jeito de dizer de maneira mais terna o que os outros dizem de maneira simplória, né? Talvez. Eu acho, eu acredito. Quando você diz, né? Eu acho muito bonito essa parte das rosas, né? As rosas do mundo irão me É uma aconchegar. brincadeira com Rosa dos Ventos, né? Porque é uma coisa que indica localizações, né? Então, aí Então você as rosas. racionalizou ao fazer, né? Sim, sim. Ah, Mas essa música ela saiu assim, tipo, muitas músicas eu risco, eu troco algumas estruturas, racionalizo bastante. Nessa música ela me surpreendeu, que eu comecei a escrever ela, a folha dela, tipo, é ela exatamente desse jeito então não escrita, teve né? Ela racionalização. Você considera que a rosa te aconchegou de fato, ao invés de dizer que é, eu observei uma direção, eu tive um produtor, um mentor, eu fiz um. O que você está querendo dizer é isso, sim. mas você diz de outro jeito, né? Pode ser, eu não tinha reparado. Eu senti assim, eu falava, nossa, essa música veio, nem parece que foi eu que fiz, né? Ela veio assim, Eu bem percebo na minha escrita claramente às quando vezes. é o que eu estou dizendo, é o que outra pessoa está dizendo de maneira mais simples, mas pelo Mas é fato. O confuso, né? artista é Assim, complicado, tipo né? assim, é confuso. Como distanciar isso, por exemplo, de algo que foge da razão para houve um processo de racionalização? Porque eu É porque acredito que sempre acontecerá, né? É como eu te falava acontece um outro dia, o processo de sentimento e razão racionalização. sempre estão com a gente. Então, assim, eu até não considero isso de tudo ruim, porque com isso eu Não, consigo colocar coisas intencionalmente. Tipo assim, eu quero isso aqui nas minhas composições. não, é. Nessa, talvez não tenha sido assim, mas em muitas eu tenho esse trabalho, né? E até uma forma de capricho também, né? Que a Sim. gente tem com a obra da gente. Porque uma É, coisa é eu passar esse sentimento. é, Não sei se existe um capricho para que esse sentimento chegue até você dessa forma, sim. né? De colocar as palavras ou musicalmente. Quando eu converso, eu nem coloquei juiz de valor, nem nada moralizante sobre o que está melhor ou pior. Eu só queria entender, Sim. porque
por exemplo, a questão tem que existir razão e sentimento em tudo que a gente faz, sobretudo na arte, né? Então é o capricho que você faz, né? Eu, quando eu estou escrevendo ficção, e a gente já vai partindo para o final, né? É, é, eu inicialmente eu tento me afastar ao máximo do caos narrativo na ficção, né? Porque na poesia você brinca, mas então aquela primeira página eu tenho que, mas aí eu percebo que eu estou me afastando tanto do caos que o livro não tem sangue, não tem lágrima, não tem suor, e está desumanizando. Eu estou desumanizando esse livro já desde o início. Então, a minha necessidade de distanciar-me do caos narrativo em excesso pode prejudicar a obra, desumanizando, porque nós somos caos. Exato. Eu acho que sim. O capricho talvez seja a melhor palavra, e o caos ele tem que estar ali, né? Todo personagem tem uma história prévia Com de dor, certeza. de amor, de perda, de saudade. Isso dá profundidade também, né, Sim, do que você... sim. Então eu penso que hoje eu voltando lá no início e partindo para o fim, né? Jéssica iniciou a conversa sobre o caos e a ordem e a gente vai finalizando. É isso, o caos na narração, seja na composição, se ele não existir, ele não é humano, né, Jéssica? Eu acho que a gente precisa do caos. É, Aliás, para a gente poder, assim, minimamente tentar se organizar com nós mesmos, isso, assim, com os nossos sentimentos. Porque o isso, externo é outra questão, são outros problemas. A gente tem que isso. tentar se organizar com nós mesmos, mas abraçando o caos. Eu acho que eu consegui abraçar o caos de alguma forma, né, Tom? Sim. Não, a gente inventa as palavras para trazer organização e subverte as É, palavras, né? Subverte a justamente. estrutura de alguma Isso. forma. É um processo de criar e recriar, sempre. A gente, finalizando, a gente costuma sempre abrir para cada um se manifestar para o público. Jéssica, fica à vontade, diga ao norte-mineiro, ao brasileiro, ao australiano, o que Gente, eu pulsa aí. gostaria muito que vocês só vissem ali o que a gente escreveu para vocês, né? Palavra para lavrar a terra, as entranhas, enfim. É o alimento, é o fruto, é a água, é a fonte, é tudo. Eu acho que é isso, que a gente seja humanos através da palavra. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Volto a dizer, pessoas muito queridas, que eu tenho muita estima. Rafael, Ana Luísa, para os próximos e para vocês na luz. Muito Obrigado. obrigada, gente, verdade. Obrigado. Nós que agradecemos, Ana. Eu agradeço, né, a minha estreia como coprodutora do podcast, né, do talk show. E agradeço a Rafa, né, pelo convite, agradeço a presença de Jéssica também. E o que eu tenho para dizer é: respirem, prestem atenção na respiração. Todos são artistas e façam arte. Deixem transpirar esses sentimentos que, sei, é o que É a gente isso, é, né? é o que a gente é. Abraça essa totalidade, o caos. Isso, é isso que a gente queria deixar, né, para vocês. Uma coisa muito orgânica, sem roteiro, sem ordem de fala e saiu, no meu ver, muito melhor do que a gente não planejou, porque A gente achava que ia ser legal, mas a gente não planejou nada. A gente falou, levem alguns textos que a gente pode ler, porque falar de arte e roteirizar não dá, engessa e foi muito melhor do que nós prevíamos. Nós nos reunimos ontem para tentar elaborar uma pauta start. Nem isso rolou. E foi bom a gente não conversar, porque talvez a gente teria conversado tudo que a gente conversou aqui, pois né? é. Então é isso, foi muito orgânico, é o que a gente é o que o podcast é e vai continuar sendo. E de agora em diante, né, com o trio formado, logo, logo, um novo nome. Acreditamos, eu e Shirley, nós vamos conversar com a Ana Luz ainda que a palavra despertar pode ficar. E vocês vão acompanhar isso, vai ser muito legal. Esse processo de criação, nós vamos criar, né? Compartilhar o E processo, isso, né? compartilhar com eles, vamos ver, né? Ainda está com a logo primeiro, o jingle primeiro, mas com os coprodutores, né? Eles estão vendo isso.
E daqui a pouco vai ter uma nova logo, um novo jingle. Isso é muito bacana, né? O telespectador mais atento, ele vai perceber e vai ser legal. Então, fiquem, percebam, porque isso é muito legal. E um último, assim, recadinho para vocês. É, nós vamos iniciar um processo de roteirização para quem quer mostrar seu produto, mostrar seu conhecimento, seu saber, de modo que a pessoa apresente o roteiro que deseja e nós, né, vamos dar um plus e moderar e apresentar isso. E, sobretudo no período da campanha eleitoral, candidatos que desejarem roteirizar, né, para vir falar sobre as propostas para a cidade, com os filtros que o podcast colocar, sem nós não apoiamos ninguém, isso aqui é deixar claro. Nós queremos apenas que o espaço seja de utilidade pública também. Então, o candidato que desejar mostrar para o povo as suas propostas, traga seu roteiro, fique livre, dentro dos filtros e dos nossos princípios, os princípios dos coprodutores que estão inegociáveis. Fica esse aviso e eu peço que, se foi legal, né, compartilhe. Talvez alguém precisa escutar um pouquinho de poesia e de música. Compartilhe. Até a semana que vem, gente. Muita paz.